Olá, já parou para pensar se uma fazenda pudesse, sei lá, sentir o ambiente e agir por conta própria? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. A tecnologia que está dando à agricultura moderna seus próprios sentidos e, por que não, seus próprios músculos. Então, a grande pergunta que guia a nossa conversa é essa aí. Como é que um campo, um silo, uma plantação consegue sentir o que está acontecendo ao redor e, mais importante, agir com base nisso? Entender essa dinâmica é a chave para a gente falar de automação e eficiência no agro de hoje. E olha, isso não é nada abstrato, viu? Na prática, estamos falando de medir a umidade do solo para saber a hora exata de irrigar, ou a temperatura dentro de um silo para não perder a colheita, ou até a luz que uma folha reflete para saber se é uma erva daninha. Cada dado desses é uma informação, nossa, vital. Para a gente organizar as ideias, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o básico, o que são os sentidos e músculos. Depois, como a informação flui. Aí, a gente entra em como escolher a ferramenta certa e, por fim, vamos mergulhar nos detalhes técnicos, nas especificações estáticas e dinâmicas. Vamos lá? Começando então pela nossa primeira parte, os sentidos e músculos da fazenda. É aqui que a gente vai conhecer os personagens principais dessa história toda, os sensores e os atuadores. O que é um sensor? Pensa nele de forma bem simples, como o órgão sensorial do sistema. É ele que usa princípios da física para medir alguma variável. Pode ser temperatura, pressão, umidade, luz, enfim. É a forma que a tecnologia tem de sentir o mundo. E aí vem a outra ponta. Se o sensor é o sentido, o atuador é o músculo. Ele pega a informação que o sensor coletou e age. É a peça que realmente faz alguma coisa. Liga um sistema de irrigação porque o solo está seco, acende uma luz, dispara um alarme. Ele transforma a informação numa ação de verdade. Beleza, então como essa informação toda funciona? É o que a gente vai ver agora na segunda parte. Como é que um dado que foi coletado lá pelo sensor se transforma numa ação lá na outra ponta? Vamos seguir essa jornada. O fluxo todo é bem lógico, olha só. Tudo começa com o processo, que é o que a gente quer medir. Digamos a umidade do solo. Aí o sensor detecta isso e gera um sinal, geralmente elétrico. Esse sinal cru passa por um conversor que traduz ele para um formato que o sistema entenda. E no final, essa informação ou aparece num mostrador para uma pessoa ver, ou vai direto para um atuador, que nesse nosso exemplo iria ligar a irrigação. Simples assim. Bom, isso tudo nos leva para a nossa terceira sessão. Como é que se escolhe a ferramenta certa? Porque, claro, não é tudo a mesma coisa. Nem todo sensor é igual, nem todo atuador. Vamos ver os critérios que são essenciais para um bom instrumento. Um bom instrumento, na verdade, é um equilíbrio perfeito entre três pilares. Primeiro, o desempenho. Ele é bom, é exato, é rápido. Depois, o pilar econômico. Quanto custa para comprar, para operar, para manter. E, por último, o pilar ergonômico. É fácil de usar? É seguro? A ferramenta perfeita está bem ali, na interseção desses três mundos. Agora a gente vai entrar nos detalhes mais técnicos, na seção 4. É a hora de ler as letras miúdas, que são as especificações estáticas. Elas dizem pra gente como um instrumento se comporta quando tá tudo calmo, tudo estável. E vamos começar com dois conceitos que, olha, direto a gente vê confusão por aí: exatidão e precisão. Exatidão é o quão perto à medida que a gente fez está do valor real, do valor verdadeiro. Já a precisão é sobre consistência, é o quão juntinhas, quão agrupadas, várias medidas ficam entre si, mesmo que elas não estejam exatamente no valor certo. E essa imagem aqui ilustra isso de um jeito perfeito. À esquerda, um resultado exato e preciso. Todos os tiros lá no centro do alvo. Já na direita, a gente tem um resultado que é super preciso, mas nada exato. Os tiros estão todos agrupados, mas bem longe do centro. No campo, o que a gente busca é sempre o cenário da esquerda, os dois juntos. Outra coisa importantíssima é a linearidade. Pensa assim, o ideal é que a resposta de um instrumento seja uma linha reta. Se a umidade do solo dobra, a leitura do sensor tem que dobrar também. A não linearidade é justamente a medida do quanto a resposta real foge dessa linha reta perfeita que a gente espera. Agora um conceito bem interessante: histerese. Já ouviu falar? É quando o instrumento dá uma leitura diferente para o mesmo valor, só que dependendo se a medição está subindo ou descendo. É quase como se o aparelho tivesse uma memória do caminho que ele fez para chegar naquele ponto.
Curioso, né? E tem outras especificações estáticas que vale a pena conhecer. Repetitividade, que é a capacidade de dar o mesmo resultado várias e várias vezes, nas mesmas condições. Resolução, que é o menor degrau, a menor mudança que o sensor consegue enxergar. E o offset, que é um desvio que já começa na largada, quando a medição não parte exatamente do zero. E finalmente chegamos na nossa quinta e última seção, desempenho sob pressão. Se antes a gente viu como o instrumento funciona com tudo parado, agora vamos ver como ele se comporta quando as coisas estão mudando, e mudando rápido. A constante de tempo é, no fundo, uma medida de agilidade. Imagina que a temperatura muda de repente. Quanto tempo o termômetro leva para registrar a maior parte dessa mudança? Mais especificamente, 63,2% do valor final. Quanto menor esse tempo, mais rápido e ágil é o sensor para reagir ao que está acontecendo. E a resposta em frequência ou largura de banda, essa aqui nos diz o quão bem o instrumento lida com variações muito, muito rápidas. Se um valor fica oscilando dezenas de vezes por segundo, o sensor consegue acompanhar ou ele se perde no meio do caminho? A largura de banda define justamente esse limite de velocidade do sensor. No fim das contas, a gente volta para aquele ponto do equilíbrio. Essa frase resume tudo. O instrumento ideal não é só o mais preciso ou o mais rápido. É aquele que acha o ponto de equilíbrio perfeito entre o desempenho, o custo e, claro, a interação com o ser humano que vai usar aquilo. E o ponto crucial que fica de tudo isso é o seguinte: entender essas especificações não é um exercício técnico, um negócio acadêmico. É o que, na prática, garante a eficiência, a segurança e, principalmente, a inovação que move a agricultura moderna para frente. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para o futuro, né? Conforme os sensores ficam mais inteligentes e os atuadores mais precisos, qual vai ser o próximo grande salto? O que ainda falta para a gente ter uma fazenda completamente autônoma? A base para essa revolução, como a gente viu hoje, está exatamente aqui, nesses componentes que parecem simples, mas que são fundamentais.